Olá, queridos, primeira série, continuando aqui as nossas aulas, vamos, a partir do módulo 14, prosseguir com as interpretações. Veremos agora, continuando vendo o trovadorismo, só que agora com outra temática, trovadorismo e a invenção do amor. Aqui nós vamos trabalhar um texto interpretativo em relação a esse trovadorismo e a invenção do amor. Alguma coisa relacionada com o passado, o amor advindo do passado, do período trovadoresco, século XII, XIII, por aí, e relacionando com o advento do amor como algo impressionante, certo? Sendo mostrado através de entrevistas, através de quadros pintados, atualizados e algumas cenas que realmente deixam transparecer esse advento, essa invenção do amor, certo? Primeiro nós vamos trabalhar uma entrevista, e aí na página 405, vocês podem acompanhar no material de vocês, diz assim: entrevista entre Mowers e Campbell, de Joseph Campbell, História de Amor e Matrimônio. Mowers diz assim: bem, se eu chegasse a você e dissesse, vamos falar sobre o amor? Por onde você começaria? Campbell responde: começaria com os trovadores do século XII. Os trovadores foram os primeiros no Ocidente a pensar no amor do modo como ainda o fazemos hoje, como uma relação entre duas pessoas. Mowers diz assim: como era antes disso? Campbell responde: antes disso, o amor era simplesmente Eros, o deus que excita o apetite sexual. Eros é um impulso biológico. O fator pessoal não conta. Mowers: e ágape? Campbell: ágape é ama o teu próximo como a ti mesmo, o amor espiritual. Não importa quem seja o próximo, mas com o amor aqui está destacado com A maiúsculo, o que temos é um ideal puramente pessoal. Aquela espécie de arrebatamento que deriva do encontro dos olhares, como se diz na tradição trovadoresca, é uma experiência entre duas pessoas. O amor é o ponto de combustão da vida. Como a vida é dolorosa, assim é o amor. Quanto maior o amor, maior o sofrimento. O amor em si é dor. Você poderia dizer a dor de estar verdadeiramente vivo. Então, nós vimos aqui uma entrevista entre Mowers e Campbell a respeito do amor. Pergunta o que é o amor, sobre o amor, por onde começar a falar do amor, e o outro responde que para se falar de amor é importante retomar ao passado, ao trovadorismo, porque é a partir desse aspecto trovadoresco de um passado que ele diz assim, que de certa forma o amor é puramente uma relação entre duas pessoas, certo? Diante dessa entrevista é importante nós interpretarmos as questões. A questão número 1 do Enem diz assim: na entrevista de Joseph Campbell fala sobre a origem e a natureza do amor, tal como nossa cultura o concebe. Segundo Campbell, a grande novidade trazida pelo trovadorismo foi a ideia de que o amor, na verdade, é um conceito. Esse conceito ele não é um conceito atual, mas ele é um conceito advindo lá, olhando para o contexto histórico, lá do período da Idade Medieval. Realização através de uma experiência pessoal, certo? Então, de acordo com a colocação de Joseph Campbell, declara que foi a partir do trovadorismo que foi o primeiro momento em que se caracteriza o amor como uma relação vivida, experiência entre pessoas, entre duas pessoas. Assim, a novidade desse sentimento como experiência pessoal e individualizada veio exatamente desse período medieval, e trazendo para o contexto literário a partir do trovadorismo. Continuando, nós vamos interpretar as outras questões mediante alguns quadros pintados aqui. Tem
Conrad de Alterstein, o menestrel. É um tipo de iluminura em pergaminho, tinta pigmentada sobre papel. Na biblioteca da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Outra, Sr. Weinberg, iluminura em pergaminho também. O que é mesmo pergaminho? É um dos materiais em que a Bíblia foi originalmente escrita. É a pele de animais curtida e preparada para a escrita. Então, esses dois quadros aqui mostram esses dois tipos de iluminura, certo? E feita desse material antigo em que a Bíblia foi originalmente escrita, que é o pergaminho. Então, o que mostra a gravura aqui? Na verdade, se vocês não tiverem com o material de vocês aí, eu vou mostrar rapidinho algumas, se dá para visualizar bem, algumas referências em relação ao amor. No quadro aí há uma demonstração desse relacionamento, certo? Entre duas pessoas, como foi dito na entrevista entre Mowers e Campbell. Foi possível visualizar bem? Ou se vocês acharem melhor, mais conveniente, pegar o material de vocês e analisarem direitinho. Então, as imagens acima são iluminuras do Códice Menés, manuscrito trovadoresco alemão produzido entre 1305 e 1340, e retratam cenas do cotidiano da corte, com base nas ideias de Joseph Campbell. Entende-se que o elemento gestual que permite compreender o amor como uma experiência pessoal é o que está escrito aí, as alternativas de A a E, é a letra E, cruzamento de olhares. É tão notório nas gravuras aí, nos quadros, em pergaminho, que esse cruzamento de olhares, essa aproximação é o que denota esse elemento que indica esse relacionamento, essa escolha pessoal, identificação que existe entre duas pessoas, certo? Ao analisar fidedignamente o que os dois quadros expressam, é exatamente isso. Essa aproximação entre duas pessoas, com entreolhares, esse cruzamento de olhares. Seguido, nós temos um textinho de João Garcia de Gilead, do século XIII, Gilead. Costuma-se dizer, vamos ao texto, estes meus olhos nunca perderão? Senhor, grande coita, mentre eu vivo for. Ou seja, enquanto eu for vivo, e direi-vos, premosa minha senhora, destes meus olhos a coita que chora e cega, quando alguém não vê, e ora cega por alguém que vê. Então, ele está falando que os olhos jamais irão perder esse sofrimento, essa grande coita pelo amor. Ou seja, os olhos, ele pega a parte, é um aspecto metonímico, a parte pelo todo, os olhos representando a pessoa que sofre. Então, os olhos é a parte. É um tipo de sinédoque, em figura de linguagem, que também é chamado de metonímia, certo? Então, costuma-se dizer que os olhos são a janela da alma, ou seja, que eles refletem a sinceridade dos sentimentos. Como essa ideia se manifesta na cantiga acima, de João Garcia de Gilead? Quando ele fala que os olhos é quem sofre, permite entender que os olhos, na verdade, transmitem o sofrimento através das lágrimas do choro, possibilitando inferir que esse padecimento, esse sofrimento, que é a coita, sofrimento por amor, provém de uma ferida na alma, um sentimento exacerbado, que na verdade impossibilita o relacionamento amoroso. No entanto, isso é aparente através das lágrimas, que são vertidas pelos olhos, é evidente que é essa parte. Então, nesse caso, há metonímia, quando o eu lírico diz que os olhos nunca perderão grande coita, ou seja, jamais os olhos irão perder, ou seja, você irá deixar de sentir literalmente esse sofrimento. Então, utilizo os olhos, como eu já disse anteriormente, como a parte, como a sinédoque ou a metonímia.
que é uma figura de linguagem que a parte representa o todo. A troca de uma palavra por outra, nesse caso havendo entre elas uma relação de contiguidade. Isso é bem notório em Machado de Assis, quando ele fala que se troca o autor pela obra. Então, isso aí é um tipo de metonímia. Porque o texto acima é uma cantiga de amor. Qual é a característica fundamental da cantiga de amor? Primeiro, elas são cantigas líricas, trovadorescas, que traduzem um eu lírico masculino, em que a mulher, na verdade, nessa época não existia ainda a forma feminina da palavra senhor. Então, na verdade, o eu lírico é masculino. O eu lírico é masculino. E sofre da coita, que é o sofrimento por amor, pela minha senhor, porque não existia ainda a forma no feminino para mulher. Na cantiga em análise é um paradoxo, ou seja, uma contradição aparente. No caso, identifique e explique a maneira de desfazer o contrassenso que apresenta. Olha, quando o eu lírico diz assim, que ele fica cego tanto quando ele não vê a amada. E, na verdade, ele diz assim, como também no momento em que a vê. Ou seja, ele vê e fica cego ao mesmo tempo, então é uma expressão paradoxal. Muito interessante isso aqui. Vê e fica cego. Ou seja, quando ele contempla, ele fica perdido e diz perder a visão naquele momento. Então, fica cego ao ver a mulher. Nós vamos parar por aqui. Em outro vídeo a gente continua todo o conteúdo referente a esse módulo aí, que na verdade é o módulo 14.